estudo anterior que falamos a respeito da sujeição de todos os escravos aos seus senhores, porque isto é um desejo do Senhor na palavra do apóstolo Pedro, escrito na sua primeira carta, capítulo 2. Nós vamos caminhar um pouquinho mais nesta linha de argumentação. Vamos ao versículo 20. Então, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20, diz assim: Pois que glória há se, pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Aqui de novo nós estamos numa circunstância de um confronto. Obviamente, se nós fazemos alguma coisa errada, esperamos que alguma consequência não agradável acabe acontecendo. No entanto, Pedro vai dizer o seguinte: mesmo que a consequência seja desagradável, mas vocês estão praticando o bem, isto é agradável a Deus. Opa! Aqui estamos diante de uma perspectiva ampla do objetivo de Deus em termos não somente daqueles que são os seus filhos porque em Cristo nasceram de novo, mas também como visão. Qual é a perspectiva de Deus para isto? Uma coisa que nós precisamos entender é o seguinte: Jesus Cristo, quando veio e esteve entre nós, ele sabia, tinha consciência de que o sofrimento o esperava. Jesus Cristo sofreu muitos ataques. Começou o seu ministério sofrendo ataque direto de Satanás, quando Satanás tentou desmontar toda a perspectiva de obediência de Jesus Cristo para obedecê-lo. E Jesus Cristo caiu fora, disse não, não e não. Mas isto não significa que o isentou dos sofrimentos que vieram posteriormente. Jesus Cristo veio, ele sabia que ele passaria por sofrimentos. Mas o interessante é que o Senhor Jesus Cristo não nos enganou. O Senhor Jesus Cristo também mostrou que em muitas circunstâncias, em muitos momentos, o sofrimento seria parte integrante da nossa caminhada de fé. Ele sabia claramente que nós passaríamos por sofrimentos, por tribulações, por dificuldades. Só que a mensagem, mesmo antes dele, nós encontramos em muitos textos bíblicos dizendo: olha, vocês vão passar por essas circunstâncias, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque por detrás disto existe o Senhor, Deus, que está atento e ele se agrada de nós quando nós, praticando o bem, sofremos injustiça. Esse é um negócio para a gente levar em consideração na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Ora, lembre-se, de novo, nós somos casa espiritual ambulante. E nesse sentido, a grandeza da obediência de Cristo assume um papel ainda mais notável se atentarmos ao fato de que ele é igual ao Pai, mas que abriu mão de sua glória para cumprir o seu ministério terreno. Ora, se Cristo sofreu
sofreu por nós. Não esperemos que a gente tenha uma vida aí só de vitórias e só de coisas boas. Nós vamos passar por momentos bastante difíceis também. Veja o que está em Filipenses, no capítulo 2, versículos 6 a 8. Ele diz assim: pois ele, Jesus Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A morte de Cristo foi em favor do seu povo. Ele viveu em constante harmonia com o Pai. E aí o desafio nosso de termos sempre uma intimidade com o Pai, principalmente por intermédio da sua palavra e por intermédio da nossa oração. Ele pagou o preço da obediência, que era o sofrimento. O sofrimento necessário, chama-se sofrimento vicário de Cristo, que substituiu o esquema lá do Antigo Testamento de oferecer novilhos, oferecer animais, por um sofrimento único feito por Jesus Cristo. Assim, nosso Senhor foi batizado, submeteu-se às leis do povo. E assim mesmo ele foi ultrajado, ele foi torturado, ele foi contado entre os transgressores, ele foi morto e foi sepultado. Ora, a obediência de Cristo foi voluntária e ativa. Ele não se negou a isto. E é isto também que nos faz pensar e ter como referência. Ora, se Cristo, em obediência ao Pai, sofreu todas essas tribulações, por que nós, na medida em que somos filhos e estamos numa caminhada onde espera-se de nós essa obediência, não passaríamos por tribulações? Não passaríamos por aflições? Ora, a mensagem bíblica é muito clara, quando diz que Jesus foi o único homem que não precisava padecer, e padeceu. O Evangelho de João, capítulo 10, 17, 18, Hebreus, capítulo 2, versículo 9, entre outros. E por isso ele nos deixou um exemplo que está nessa mesma carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21, que é o versículo que segue esta nossa meditação nesta oportunidade. Ora, encontramos também em Tiago, no capítulo 1 de Tiago, nos versículos 2 a 4, nós encontramos a seguinte palavra: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Olha que palavra mais significativa para nós. Passar por sofrimentos e aflições é um exercício que Deus coloca na nossa vida para o exercício da nossa fé.
A fé, ela cresce, ela ganha perspectivas quando nós estamos passando por sofrimentos. Mas também encontramos em Provérbios capítulo 16, versículo 32, nós encontramos a seguinte palavra: melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Uma outra versão traz uma expressão, me parece mais clara: mais vale o homem paciente do que o homem corajoso. Paciência nos momentos de dificuldade. Isto amadurece, isto nos transforma em pessoas obedientes ao Senhor. Ora, encontramos também na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, versículo 9 e 10, encontramos a seguinte orientação do apóstolo Paulo: quanto aos servos, e aqui o contexto é de servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. E não é diferente a palavra do Senhor Jesus Cristo que encontramos em Mateus, no capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Isso está em consonância com a linha de raciocínio da palavra de Deus. Toda ela, veja o que diz o Salmo 37, versículo 23. Diz: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Uma outra tradução diz: o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Esta perspectiva de agradar a Deus é a perspectiva nossa como cristãos. O que se espera de nós? Espera-se que agrademos a Deus. Por quê? Porque esse Deus agora habita em nós. Somos casa espiritual ambulante. E, como casa espiritual ambulante, tudo o que fizermos, tudo o que dissermos, nós devemos procurar agradar aquele que agora está em nós. Mas não está em nós assim simplesmente por estar. Ele está em nós porque foi pago um altíssimo preço, o preço da vida do Senhor Jesus Cristo em nosso favor. Veja o que encontramos também em Provérbios, no capítulo 4, versículo 25 a 27, nós vamos encontrar o seguinte: os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente para ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Deixar de olhar para os nossos problemas e concentrar a nossa atenção em Deus. É isto que faz a diferença na nossa vida. Muitas vezes, olhando para nós mesmos, nós só alimentamos toda a nossa tribulação, a nossa dificuldade. Alimentamos a nossa incapacidade de sermos submissas aos nossos senhores, que é o contexto aqui da carta de Pedro. Mas quando nós olhamos para o Senhor, nós ganhamos uma nova perspectiva. Ora, Cristo se identificou completamente com o ser humano.
E Cristo demonstrou que isto é absolutamente possível. Veja o que Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículos 17 e 18. Diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Ora, isso traz uma dimensão completamente nova nos nossos relacionamentos, em termos de atividades, em termos de senhorio, em termos de responsabilidade que nós temos, mesmo na condição de escravos no sentido atual da palavra, empregados no relacionamento com aqueles que têm o papel de senhorio sobre nós. E para encerrar, nós gostaríamos de trazer o pensamento de Colossenses, no capítulo 3, versículos 23 e 24, nós vamos encontrar assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo. Que responsabilidade é nossa. Eu não estou servindo ao meu Senhor, eu não estou servindo ao meu patrão, eu estou servindo ao Senhor. Essa é uma nova perspectiva. E quando entendemos essa nossa perspectiva, Deus se agrada do nosso comportamento. E agradando-se desse nosso comportamento, isso traz efetivamente resultados para todos aqueles que estão à nossa volta, porque vão entender: este é aquele que segue aquilo que Deus deu como orientação na sua palavra. Isso é o desafio para nós, para mim, para você. E é um desafio que nos chama para esta nova realidade de vida. Venha participar, venha ser parte integrante daqueles que obedecem a Deus Pai, obedecem ao Senhor Jesus Cristo, e venha ser participante daqueles que fazem todas as coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.